queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Os que podem, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, o texto escolhido como base para esta linda festa de reflexão e glorificação ao precioso nome de Jesus. Primeira de Pedro, capítulo 5. Leiamos, por favor, a partir do versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos ou submissos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Se você pode, se assente mantendo esse texto diante dos seus olhos. Queridos, eu estou feliz por estar de volta a esta casa para cultuar a Jesus com vocês. Feliz pela companhia da minha esposa, a missionária Luana, e os nossos filhos, o Eliseu Filho e a Esté Caroline. Nós precisamos das orações dos irmãos em nosso favor. Pastor Wagner Gabi, é um prazer revê-lo. Que o Espírito Santo continue conduzindo o seu ministério com muita graça, força e sabedoria. Guarde a sua família e que a sua história continue inspirando essa juventude que Deus lhe tem confiado. Meu muito obrigado a todo o corpo de obreiros que neste campo cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Pastor Natanael, mais uma vez minha gratidão. Pastor Rogério, pastor Jader e o outro eu esqueci, é pastor? É cantor. Que Jesus continue dando graça a vocês também. Meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Pastor, por favor, me arruma aqui esses livros, eu esqueci. Obrigado. Queridos, depois da pregação, eu tenho pouca quantidade do último livro que lancei, Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Eu tenho um outro livro intitulado Princípios da Liderança de Paulo. E a Luana lançou um livro, cantora, pregadora, compositora, escritora, sem ser feminista, né? O título do livro, Entre Elas e Deus. Por que esse título, amor? Para ninguém se intrometer. Então, tá bom.
Queridos, nós estamos diante de um texto rico para a sabedoria prática, rico de princípios de uma vida cultica. O que Pedro escreve no capítulo 5 envolve meu compromisso com a minha igreja local, meu compromisso com aqueles que ao meu lado cultuam o nosso comum Salvador. E quando eu digo comum, eu digo aquele que salvou todos que estão na sua presença, adorando o mesmo Salvador. No capítulo 5 ele traz advertências à liderança, a partir do versículo 1 ao versículo 4. Depois ele traz advertência à juventude, e depois de advertir a juventude, ele aclopa toda a igreja em algumas advertências que precisam ser observadas para que permaneçamos inabaláveis. Sem os princípios ensinados a partir do versículo 5, qualquer um que me escuta aqui, inclusive eu, não resistirá de pé. Todos nós que estamos aqui, se não nos submetermos às regras apostólicas, ordenadas, ensinadas, para a nossa edificação e estabilidade espiritual, cairemos, se não nos firmarmos no que nos foi ordenado aqui. Perceba que Pedro foi chamado por Cristo e restaurado. Quando restaurado, ele passa a viver uma nova dimensão de espiritualidade, ministério. A partir desse momento, ele está mais conectado à igreja, ao povo de Deus. Ele era também, como Paulo, alguém que cuidava de gente, inspirava a igreja, ganhava almas, discipulava pessoas, estabelecia líderes. Ele que foi estabelecido líder, no dia que foi perdoado por Jesus, no dia que o restaurou, João, capítulo de número 21, o perdoou e disse: apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Só Jesus perdoa, restaura e dá ministério. Jesus perdoou Pedro, restaurou a comunhão de Pedro e ainda lhe deu ministério. Cuidar, apacentar, zelar da igreja do Senhor. E um dos métodos, ou um dos modos de Pedro cuidar da igreja, foi escrever cartas. E no capítulo 5, a partir do versículo 5, cuidando da igreja, ele vai ensinar esse povo a permanecer firme, confirmados, inabaláveis, enraizados. E o que é necessário para que continuamos inabaláveis? Porque eu intitulo essa mensagem para continuarmos inabaláveis e não simplesmente nos tornarmos. Porque quando se trata de igreja, já temos aqui um povo inabalável. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse que a igreja está fundamentada em uma pedra principal, que é Cristo. Pedro disse que a igreja
está fundamentada na pessoa, no Evangelho de Jesus. Pedro também nos chamou de pedras vivas. Logo, a igreja tem em sua natureza esta característica inabalável. Todos os impérios caíram, passaram, mas a igreja está de pé, porque ela é inabalável. Tivemos, temos e teremos problemas, mas a igreja continuará de pé, porque ela é um corpo cujo cabeça se chama Cristo. Pastor, e eu conectado à igreja, o que devo fazer para me manter inabalável nela? Em primeiro lugar, humildade. Versículo 5: jovens, sede submissos aos anciãos. Anciãos, aqui no contexto do que Pedro escreve, tem dois significados: os mais velhos, os mais experientes, os que já viveram o meu futuro, os que têm legado, os que construíram sua história. E a segunda classe para anciãos aqui são os líderes, presbíteros, pastores, autoridades eclesiásticas estabelecidas por Deus. Pedro já havia escrito nos capítulos anteriores: escravos, se submetam aos vossos senhores, pois Cristo é Senhor vosso e deles. Pedro também já escreveu nos capítulos anteriores: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Pedro já havia escrito à igreja: honrai o rei, se submetam às autoridades governamentais. Agora, no capítulo 5, que é onde ele vai falar sobre firmeza, fortificação e confirmação, no versículo 10, no contexto ele trata o assunto da humildade. Eu não respeito quem veio antes de mim, se em mim não houver humildade. Como já foi dito aqui pela irmã Leia, é isso? A sua esposa, pastor? Mel, é mais chique que Leia. Mel. Como já foi dito pela nossa irmã Mel, com a juventude está a força, a beleza, e com essa juventude que está a força e a beleza, temos sentimentos de superioridade. E ela foi feliz ao afirmar: passa rápido. Talvez o adolescente ou o jovem que me escuta olhe para si mesmo e diz: vai demorar muito para eu chegar aí. Aí você chega para quem já passou dos 50, alcançou os 60, e você pergunta: demora? E ele vai dizer: passa rápido. Entenda isso: a beleza e a força da juventude gera em nós um orgulho natural. Sou belo, sou bela, sou forte, tenho vigor, eu sou contemporâneo. Por isso Isaías capítulo 40, versículo 30 diz: os jovens se cansarão e fadigarão. De que tipo de jovem Isaías está falando? A que tipo de jovem ele se refere? Jovens soberbos, jovens orgulhosos, jovens que não se submetem aos princípios da palavra. Porque ele continua no 31: mas os que esperam no Senhor. No 31 ele não diz os anciãos que esperam no Senhor, os homens, ou as mulheres, ou as crianças. Ele não coloca uma classificação. Ele diz: os que esperam, seja jovem ou não, renovarão as forças.
subirão com asas como águia. Começa subindo, porque o jovem é assim, o jovem ele tem as asas do voo. Eu sou águia. Então começa subindo com asa como águia, só que ele não vai continuar voando, está no texto. Correrão, ó, não está voando mais, agora está correndo. Correrão e não se cansarão. Pastor, e o ápice? E o ápice de quem espera em Deus? Caminharão. Se Isaías é coach, que tenta coachizar a teologia, ele diria: tu começa andando, tu passa a correr e depois tu vai voar e ninguém pega tu. Mas como está falando de reino, de palavra de Deus, de princípio eterno, você pode até começar voando, mas vai ter que ter humildade para correr e vai ter que ter humildade para caminhar. Só quem espera em Deus consegue vencer no passo a passo diário. Quem não tem humildade só consegue ser feliz e realizado voando. Lá em cima, o cara, a cara, o top. Mas quem tem humildade sabe, se estiver na fase de voar, se estiver na fase do correr, e se Deus te põe na fase do caminhar, o que importa é saber que é melhor devagar em obediência do que apressado em desobediência. Entenda, quando ele diz jovens se submetam aos anciãos, respeite os mais velhos. Não é porque você tem acesso ao Google, copia e cola que você tem sabedoria. Não é porque você tem o TikTok no seu celular que você é o cara. Não é porque você tem acesso a podcasts que você domina a sabedoria. Sabedoria é maturidade, é prática de vida diária. Não confunda conhecimento ou entendimento com sabedoria. Por isso, quando ele vai falar sobre humildade aos jovens, jovens se submetam aos anciãos, sede submissos uns aos outros. Ele está me despertando. Escute quem já viveu o seu futuro. Preste atenção em quem tem história para te influenciar. Eu vejo em muitos da nossa geração a síndrome de Roboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 13, diz que Roboão desprezou o conselho dos homens mais velhos e foi duro com o povo, como os jovens lhe haviam aconselhado. E o texto diz que foi lá em 1 Reis 12 que todo aquele reino grande que Salomão estabeleceu foi enfraquecido. Por quê? Porque Roboão desprezou a voz da maturidade, dando ouvido à voz da modernidade. Erra o ancião que não dá ouvido à evolução ou a mudanças, mas também erra a juventude que quer destruir a tradição. Erra a juventude que não tem respeito pela herança delegada, que não tem respeito pela herança construída. E um dia chegará o seu tempo, chegará a sua vez. Por isso o pregador nos escreve, e isso aqui para mim é impactante, já me fez chorar muitas vezes. Capítulo 12 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eles vão vir, e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Ou seja, eu não tenho contentamento nos dias da minha vida. Então lembre de Deus logo antes que chegue esse tempo.
antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, ou seja, antes que seus olhos se tornem embaçados e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ou seja, quando algo ruim é sentido, esse algo ruim sentido será garantido, porque você estará fraco para mudar situações. Vai chegar o tempo, versículo 3, que tremerão os guardas da sua casa, vão se curvar os homens fortes, vão cessar os moedores. Está falando da dificuldade para se alimentar, morder o alimento, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. Está falando da fraqueza do corpo e da visão. Versículo 4: as portas da rua se fecharão por causa do baixo ruído da moedura, o levantar do canto das aves, todas as vozes do canto se baixarem. Está dizendo dificuldade na audição. Também lembra do teu Criador antes que chegue o tempo. Versículo 5: quando temerem o que está no alto, evitar alturas, e houver espanto no caminho, se espantar com qualquer coisa, florescer a amendoeira, o gafanhoto será um peso, o corpo estará fraco, que o inseto vai ser pesado, vai perecer o apetite, não vai se alimentar de qualquer coisa como hoje, ao ponto de não se importar com o que se come, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Está chegando, vai chegar o, está dizendo, vai chegar o tempo, não apenas da velhice, mas também da morte. Então, lembra do teu Criador logo. E um dos modos de nos lembrarmos do Criador é escutando os que já vieram antes de nós. Por quê, pastor? Eles têm experiências com Deus, eles têm histórias de Jesus respondendo oração, eles têm experiências de caminhos que foram tomados e não valeu a pena. O Espírito Santo está falando a alguém aqui: revista-se dessa humildade, porque você ainda está crescendo. Escute quem já cresceu. Você está se desenvolvendo. Escute quem já se desenvolveu. Levítico 19:32 diz: diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o Senhor teu Deus. Você não cumprimenta avô e avó sentadinha no sofá, sentadinho na sua poltrona, preguiçosa, preguiçoso. Tu levanta, tu estende a mão, pede bênção, abrace-os. É princípio bíblico, é princípio de vida. Submetei-vos aos anciãos. Quando aqueles jovens meninos zombavam do profeta Eliseu, era um desrespeito com a história daquele homem, e o juízo de Deus veio sobre eles. A Bíblia não está dando autorização para os mais velhos amaldiçoarem os mais novos na história do profeta Eliseu. A Bíblia só está estabelecendo um princípio. Qual? A desonra que você planta, você vai colher. Respeite seus pais, respeite seus avós, respeite os anciãos. Alguém está entendendo essa palavra? Fala alguma coisa para honrar o nome do Senhor. Agora, quando ele adverte a juventude no contexto da humildade, para se submeter aos anciãos, ele abre o leque para toda a igreja e diz assim: sede todos submissos uns aos outros, para que eu não diga eu tenho que respeitar só quem está acima de mim, porque tem gente que só honra quem está acima dele, e o nome disso não é honra, é bajulação.
A ordem bíblica é: submetei-vos uns aos outros. Não importa o tamanho do seu salário. Se o porteiro for estabelecido pela igreja, se submeta à autoridade delegada a ele. Não importa quanto tempo tu tem de crente e tua família está lá na igreja. Se um jovem de 15 anos foi colocado no estacionamento, respeite a autoridade dada a ele. Submetei-vos uns aos outros. O que é isso? Humildade. O que é submeter? É sub de baixo, missão. Submeter vem de submissão, é se estabelecer debaixo da missão, abaixar a cabeça para a missão do outro. Essa advertência exige humildade de toda a igreja. Gênesis capítulo 4, Caim não se submeteu ao sacerdócio de Abel. Ele vem ofertar e Deus diz: eu não quero sua oferta não. Por quê? Porque eu já rejeitei você. Aí Abel adora e Deus diz: eu quero sua oferta e quero você. O que Caim tinha que fazer, meu Deus do céu? Mano, como é que faz? Eu também quero sentir Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero cultuar de tal forma que Ele receba meu culto. Como eu faço para sentir o que você sente? Como eu faço para chegar onde você chegou? Só que a gente, ao invés de nos submetermos ao que Deus deu ao outro, a gente começa se comparando. E quando a gente começa a se comparar, nasce a inveja. E quando nasce a inveja, eu já não quero ter, eu só não quero que ele tenha. E aí começa a puxadinha de tapete. Por quê? Já que eu não posso estar naquela posição, eu tiro tal pessoa de lá. Nem eu, nem ele. Não faz isso não, isso é feio, isso é pecado, isso é orgulho. Você não precisa tomar o lugar de ninguém, você só precisa se preparar para que no tempo certo você se tome posição no seu lugar. Se submeta ao outro. Gênesis 37, os irmãos de José não se submeteram ao sonho dele. Sonhei sol, lua e as estrelas, meus irmãos, se curvando perante mim. Aí os caras: nós, mais velhos, mais fortes, maiores, se curvar perante tu? Pelo amor de Deus, era só chegar no Zé e falar assim: nós é estrela, é? Meu Deus do céu, quanto custa conectar-se ao ministério do outro, conectar-se à unção que Deus deu ao outro. Poderiam pelo menos dizer, igual João e Tiago falaram para Jesus: Senhor, já que o Senhor vai assumir o trono, eu vou sentar no lado esquerdo e o John no lado direito. Ou seja, eu estou vendo honra, eu estou vendo graça de Deus, eu vou colar aqui, irmão. Lembra do anjo falando para Maria: tu vai ficar grávida. Eu, virgem, grávida, eu, virgem. Vai ficar grávida. Eu, virgem, grávida. Como isso pode acontecer? Aí o anjo fala duas coisas: primeiro, o Espírito vai te capacitar. Segundo, Isabel, a idosa, estéril, já está no 6º mês. Sabe o que Maria faz quando o anjo sai? Eu vou atrás de Isabel, vou colar nela. Por quê? Já que eu recebi a palavra de que vou engravidar de modo misterioso e milagroso, eu vou me conectar com alguém que também engravidou por uma influência milagrosa. Alguém está entendendo, irmão? Se submeta ao que Deus fez no outro, na vida do seu irmão. 1 Samuel capítulo 13, Saul não se submeteu ao ministério de Samuel. Samuel disse: espera 7 dias. Aí nem tinha se completado o 7º dia, porque o dia é longo, o exército inimigo estava posto para a batalha. Saul disse: o sacerdote não chegou? Eu sou rei, eu sou profeta,
eu sou juiz. Precisa do que para eu também ser sacerdote? Tragam os animais e eu ofereço o sacrifício. Quando ele vai oferecer o sacrifício, quem chega? Pastor Samuel. Pastor Samuel chegou e disse: Deus iria confirmar teu reino hoje, mas como você não se submeteu, o que ele deu a mim, estou parafraseando, e não deu a você, teu reino é cortado hoje. Por quê? Saul é rei, Saul é profeta, Saul é juiz, mas não é sacerdote. Samuel é sacerdote, Samuel é juiz, Samuel é profeta, mas não é rei, porque Saul viria com a unção de rei, profeta, juiz e sacerdote. O nome dele é Jesus. Saul deveria se submeter à missão do outro, mas 1 Coríntios capítulo 1 versículo 12, Paulo disse que tem crentes irmão, olha como a Bíblia é linda. Lá na igreja em Corinto tinha grupos de crente, e o primeiro dizia: eu sou de Apolo, porque eu gosto da mensagem eloquente e uma boa exegese, uma afinada homilética e hermenêutica. Aí tinha o outro: eu sou de Pedro, Pedro manda para o inferno mesmo, Pedro prega e vá para o capeta que te leve, Pedro é ousado, Pedro vai para cima mesmo. O outro: eu sou de Paulo, Paulo é equilibrado, Paulo tem poder e tem unção. E tu? Nós é de Jesus. Tu deu glória, mas esse é o pior grupo. Por quê? Porque o de Apolo ainda reconhece o ministério de... quer falar? Não. O de Apolo reconhece o ministério de Apolo. O de Paulo reconhece o ministério de Paulo. Tu não fala, eu falo. O de Pedro reconhece o ministério de... E o que diz que é de Jesus, pensa que só ele é crente, só ele canta, só ele prega, só ele lidera, só ele vai para o céu. Só quem é da igreja dele é salvo. Sabe o que é isso? Seita. Facção. Na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, Paulo diz, eu amo esse texto, deixa eu ler, porque se eu errar qualquer coisa, os youtubers e os reformodinhas ficam fazendo meme. 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz, a partir do versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu preciso reconhecer, me submeter ao chamado do outro, mas para isso é preciso o que, Pedro? Ele escreve, sede todos submissos uns aos outros, revestivos de humildade, porque se não tiver humildade, eu não respeito os mais velhos, eu não respeito o ministério alheio. Revestivos de humildade. A camisa é a vestimenta, o costume, chiquemente falando, o paletó por cima é o revestimento. A camisa está em oculto, o paletó está sendo demonstrado. Por que eu digo isso? Porque humildade é perceptível. Não adianta você dizer, não importa o que falam de mim, o que importa é que eu sou para Deus. Na sua igreja local,
na sua comunhão com seus irmãos, o texto está dizendo, se revista da humildade. Tem que ser algo percebido, tem que ser algo visto, tem que ser algo contemplado. Jesus não tem discípulo 007, crente ninja, que do nada desaparece. Não, irmão, é uma vivência. As pessoas na minha igreja local sabem se eu me revesti de humildade ou não. Se você quer ter um ministério, uma vida, uma família inabalável, você precisa de humildade. Por quê? Soberbos não são inabaláveis, soberbos caem, soberbos tropeçam, soberbos desaparecem. E quem é que se levanta contra o soberbo, pastor? O próprio Deus. Está escrito, se revistam da humildade, porque Deus resiste o soberbo. O termo resistência aqui aparece duas vezes. Primeiro, é Deus resistindo o soberbo. Eu sei que é chato, mas é pedagógico. Só a juventude fala comigo. Deus resistindo o soberbo. Ficou lindo, mas continue comigo. Versículo 9, diga a igreja resistindo o Satanás. Então, nas duas vezes que a palavra resistência está no texto, é Deus resistindo o soberbo. Primeira resistência, Deus resistindo o soberbo. E a segunda resistência, a igreja conectada a Deus resistindo o diabo que está conectado ao... Eu vi que tu ia falar e tu soube. As duas resistências, Deus resiste o soberbo, e no versículo 9, a igreja é ordenada a resistir Satanás, porque o soberbo é um satanazinho na igreja. Por que eu digo isso? Pois a natureza dele não foi transformada. Assusta comigo não, mas me escute, tudo que tem de orgulho dentro de mim é o que tem de anjo caído vivendo em mim. Mas tudo que houver de humildade em mim é o que tem do Cordeiro de Deus dentro de mim. Então, meu querido, a humildade me conecta a Cristo. A soberba me conecta a Satanás. Apesar das divergências teológicas, se prepare para dar um glória lindo, todo mundo tem que concordar que Isaías 14, temos ali um protótipo do juízo de Deus sobre um soberbo por excelência, se é que eu posso assim afirmar. E quem é este soberbo por excelência? Satanás. E o protótipo da soberba maligna disse: subirei. E o exemplo da humildade máxima disse: descerei. O protótipo da soberba maligna disse: me tornarei semelhante ao Altíssimo. O maior modelo de humildade disse: me farei semelhante aos homens. O protótipo da soberba maligna disse: eu quero o trono. A humildade por excelência disse: por amor ao homem, eu abro mão do trono para ser colocado numa manjedoura. Já aqueceu? Então tá bom. O protótipo da soberba maligna subiu, mas caiu. A humildade encarnada desceu, mas subiu e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ore comigo, levante a sua mão, ore comigo e diga: Jesus, trata o meu caráter com a sua humildade.
Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Se humilhe, peça perdão, baixe a cabeça, fala menos, escuta mais. Não deixa o veneno da serpente contaminar a sua alma. Pastor, eu quero permanecer inabalável. Oração. Essa aí vai para o ciclo de oração. Versículo 6: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Como é que eu me humilho debaixo da potente mão de Deus? Orando. Por que tem gente que vai orar e quer mandar em Deus? Ó Senhor, aqui está a irmã da Canela de Fogo, 30 anos de crente do jeito do ciclo de oração. Eu estou aqui para decretar. E essas profetisas, e esses profetas, eu determino, eu ordeno, e o céu me escuta, porque eu sou maior que João Batista. Eu sou cheio, e o céu está me ouvindo, e está lá todo empolgadão. Aí quando eu vou questionar esses camaradas, é tudo não é de crente. Aí eles vêm, o amado só esqueceu de 1 Reis 17, quando Elias disse, segundo a minha palavra não chove. Aí eu disse, o amado só esqueceu de Tiago capítulo 5, que Elias orou para não chover. Porque ninguém pode ficar de pé diante de ninguém com autoridade, sem antes ter ficado de joelhos em humildade diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então primeiro, o texto me manda ser humilde com os meus irmãos, com a minha esposa, com os meus pais, com a minha sogra. Jesus me dá. E depois me manda ter humildade para com Deus. É humildade horizontal e vertical. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, vírgula. Lançando sobre Ele toda a ansiedade. Por quê? Porque a minha geração tem uma síndrome: ansiedade por resultado, ansiedade por exaltação, ansiedade por grandeza. Ninguém procura ele que se acha. Ele canta na frente do espelho, grandioso és tu. E o texto diz, se humilhe diante de Deus, lançando sobre ele a sua ansiedade. Isso aqui está falando de quê, pastor? De oração. Porque ele tem cuidado de vós. E Pedro experimentou isso aqui, queridos. Pedro, em Mateus 26, falou bem assim para Jesus: Senhor, todo mundo aqui vai negar. Pedrão não nega. Aí Jesus disse, antes que o galo cante, tu vai me negar 3. Jesus colocou ele no lugar dele. Agora ele também escreve, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro está lembrando de quantas vezes ele quase ia sendo destruído, e Jesus cuidou dele. Ele está dizendo, gente, eu estava afundando, eu clamei, Senhor, socorre-me. Ele estendeu a mão e me levantou. Gente, eu havia chorado a noite inteira, pensando que Jesus havia desistido de mim, mas ele apareceu na areia da praia e gritou, filhos. Ele está dizendo, lança ansiedade sobre ele. Gente, eu vi muita gente com fome, mas quando começaram a clamar, ele multiplicou os pães e alimentou a multidão. Ele está dizendo para a igreja, não desespera, igreja, ele cuida de nós, ele zela pelos seus. Para que eu seja inabalável na igreja inabalável, eu preciso ter humildade. Segundo, eu preciso ter oração, e Pedro aprendeu a orar. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Pedro dormiu. Quando Jesus orava no Getsemane, Pedro dormiu. Mas quando em Atos 2 ele foi cheio do Espírito, o próximo capítulo diz, e Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Pedro aprendeu o poder da oração, e agora ele escreve a nós, lancem sua ansiedade sobre ele, ou seja, fala tudo para ele. Fala que você quer desviar, para ele. Fala que você quer desistir, fala para ele. Não fica colocando no Facebook, não, fala para ele. Por quê? Porque ele cuida.
Para permanecer inabalável, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Pastor, eu quero permanecer inabalável. Primeiro, humildade. Segundo, oração. Terceiro, resistência. Como é que eu vou ser resistente ao diabo? Vigiando, no versículo 8. E o que é vigiar? Não se distraia, mantenha o foco. Começou a estudar as escrituras, não para na genealogia, atravessa a genealogia valendo tudo. Disse que vai jejuar, jejue e vá até o fim. Um pão com manteiga, a picanha, deixa para o outro dia. Resista. Está orando para vencer a masturbação. Sai desse grupo imoral. Para de conversar com esses amigos imorais. Foge em nome de Jesus. Resiste. E termina o namoro escandaloso. Vigia. Por quê, pastor? Porque você precisa obedecer isso aqui. Vigiai. Não tome decisão por empolgação. Você tem um inimigo. A igreja está sendo vigiada. O vosso adversário anda em derredor. Sabe o que é isso? À espreita. E ele não está falando a pregadores, ele não está falando a pastores, ele está falando para a igreja. Olha o que o texto diz: anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pode ser qualquer um. Tu pensa que porque não tem fama, não tem nome, ou não tem ministério reconhecido, o capeta não está nem aí para você? O diabo quer te derrubar só porque você é de Deus. Ele quer te levar para a porta larga. E o texto está dizendo, ele está perto, ele está em derredor, bramando como leão, buscando qualquer um. Então, em nome de Jesus, não guarde as armas. Ao acabar o culto, sai daqui focado na palavra, sai daqui focado no louvor. Vai assistir alguma coisa, fique pensando se os princípios de Cristo se adequam com aquilo que você está assistindo. É vigilância. Vão te chamar de boba, vão te chamar de bobão, mas você está dizendo, eu estou em guerra igual Neemias, pá numa mão, espada na outra. É guerra. Versículo 9: ao qual resistir firmes. Resistência. A igreja é inabalável por causa da humildade. A igreja é inabalável por causa da oração. E a igreja é inabalável porque ela não desiste diante dos ataques de Satanás. Está aqui no versículo 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo. Olha o que a gente tem que saber para caminhar para a conclusão da palavra. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ah, irmão, eu relutei para não pregar nesse texto. Eu disse, meu Deus, mensagem nova. O texto do tema não tem aqui umas promessinhas assim de bênção, de vitória, de voar, de quebrar tudo. É uma mensagem mais pastoral, é uma mensagem de muita reflexão, mas o texto do tema arde no meu coração desde ontem. E olha o que o Espírito me fala a partir desse texto no versículo 9: olhe para outros que estão enfrentando as mesmas aflições. O diabo não está se levantando apenas contra você. O que ele está fazendo com alguns crentes? Fazendo o crente pensar assim, ó, é só comigo. Por que só comigo? Isso não acontece com ninguém, é só comigo. Mas olha o que o texto diz: resistam, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tu está querendo desistir, mas tem gente que está sofrendo mais do que você e está inabalável na presença dele. Você está querendo desistir por causa de um namoro que não deu certo, uma porta que não abriu, uma promessa que não foi cumprida.
cumprida. Tem gente perdendo a vida. Cristãos morrem a cada 5 minutos por não negar o nome de Jesus. Então pensa no que o texto está dizendo. Tem gente agora chorando mais do que você, só que não abre mão de Jesus. Tem gente agora enfrentando situações piores, mas está resistindo. Alguém recebe essa palavra aqui? Recebeu o que, pastor? A graça. É o último ponto da nossa mensagem. Eu vou falar novamente. Alguém toma posse dessa palavra hoje? Por quê, pastor? Por que essa igreja vai continuar inabalável? Porque a UMADICE vai continuar inabalável? Porque a Assembleia de Deus em Curitiba, no Brasil, porque o Evangelho vai continuar inabalável? Por causa do versículo 10: o Deus de toda graça, que vos chamou para sua eterna glória, Ele mesmo vai vos aperfeiçoar, confirmar e fortificar. Aleluia! Sabe por que eu sei que eu vou permanecer? Dependência. Essa igreja só vai permanecer se ela tiver dependência. Pode ser rica, pode ser famosa, pode ser grande, poltronas lindas, som top, melhores cantores, melhores pregadores, meu Deus, grandes administradores. Olha esse coral cantando e a gente vibrando, filmando, achando tudo bonitinho, mas se não tiver dependência, tudo desmorona, tudo cai. É por causa da graça. É por causa da graça. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça vai aperfeiçoar a igreja, vai confirmar a igreja, vai fortalecer a igreja. Eu posso dar exemplo de dependência para você. Êxodo capítulo 33, Deus disse a Moisés: sobe. Aí Moisés disse: se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for comigo, eu fico embaixo, mas eu não saio daqui, não. Eu não saio daqui. Dependência. João capítulo 6, Jesus disse aos discípulos: vocês também não querem ir, não? Já que a multidão já foi. Quem foi que se levantou para responder? Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Dependência. Inabaláveis são crentes dependentes. João 15, foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Não são amigos, não é história, é a graça. Tem um hino que minha avó cantava sempre quando eu ia pregar. Ela me via saindo para pregar e ela cantava: segura na mão de Deus, pois ela tem outra de dependência. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar.
nesse lugar. De novo, de novo. Fica, Jesus, não vá. Tu és maravilhoso. Só quem depende, glorifique a Ele. Ele sabe que você não pode. Ele sabe que você não consegue. E você não vai conseguir na sua própria força. E o único modo de demonstrar dependência: orando. Orando. Eu sei que você tem fraquezas. Eu sei que você tem fraquezas, minha irmã, meu irmão. Mas um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Ore. Ore. Cante outra assembleiana e eu faço o apelo. Em fervente oração, tenho teu coração. Eu dependo de ti. Essa igreja depende de ti. Mas só pode. Fale menos, ore mais. Lute menos, ore mais. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glorifica Jesus porque Ele está te fortalecendo hoje, irmão. Se caiu, Ele te levanta. Se enfraqueceu, Ele te fortalece. Glorifique, irmão. Glorifique porque essa casa está debaixo de uma glória que vai conduzi-la. Você vai sair daqui conduzido de sabedoria, revestimento da palavra. Que o Senhor te conduza em vigilância e firmeza em nome de Jesus. Chega desse cai, volta, desvia. Chega, inabaláveis. Inabaláveis. Pela graça de Jesus, andando de joelhos, só então as de ver. E o Senhor tem poder. Eu quero orar nesse momento. Por você que se afastou do Evangelho, perdeu a estabilidade, mas sente que Jesus está te chamando hoje para te tornar inabalável.
Eu quero orar por você que quer voltar para Jesus agora. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas você quer a humildade de Cristo. Você quer experimentar o poder da oração. E você quer vencer o inimigo das nossas almas, dependendo da graça de Deus. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, nos dê um sinal com a sua mão. Algum irmão vai te convidar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Mas eu preciso orar por você. A igreja está orando para que o Espírito Santo te atraia. Não importa onde você está, se estiver na galeria, na nave da igreja, esse povo está de pé para orar por você. Vem para Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Nós vamos orar e Jesus vai te dar graça para vencer o diabo. Vem cá. O diabo não te derrubará mais, porque a graça que sustenta está sobre essa casa. Pode adorar a igreja. Jesus está salvando. Jesus está dando estabilidade espiritual para crente aqui. Está atraindo para a presença dele, levantando quem o diabo derrubou. O diabo derruba, Jesus levanta. O diabo destrói, ele veio para tragar, Jesus restaura. Onde está a segunda pessoa? Está vindo a segunda pessoa para Jesus. Onde está a terceira pessoa? Para papai. Está vindo a terceira pessoa para papai. Aleluia! Várias vezes inabaláveis, e você me levantou. Está a quarta pessoa para Jesus. Eu achava estar bem, mas onde está a quarta pessoa para Jesus? Está vindo a quarta pessoa para Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Está vindo a quinta pessoa. Quem pode dar glória a Deus? Chega de ser pisado, humilhado e derrubado pelo diabo. A igreja inabalável vai segurar na sua mão. Toque em mim de novo. Vem para papai. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Traz as pessoas pertinho de mim aqui, por favor. Pode trazê-los, por favor, irmãos. Eu estou esperando você que está aí no seu lugar. Aleluia, não é você, é a graça. A graça que atrai é a graça que sustenta. Mas me rendo, eu me rendo. Deus marcou essa noite para marcar sua vida. Escapa-te por tua vida. A ti. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Ei, filho, tem mais uma vida se ajoelhando perante Jesus. Tem outro jovem chegando para Jesus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vem, está vindo no corredor. Vem, vem.
de Judá vai te salvar, vai te libertar. Está vindo mais uma alma ali. Sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Chore. O diabo brincou com você. Lança tudo isso agora sobre Jesus. Você só resiste com Jesus. Você só resiste com a igreja. Você só resiste dependendo de Deus. A vitória está na dependência. Eu vou chamar de novo, vem. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, vem. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba, vem. Há um vazio na tua alma do tamanho de Deus, vem. Só Deus pode preencher esse vazio. Quando te encontrei, A igreja está esperando você vir. Não é para melhorar a sua vida, é para mudança de vida. Vem. não prosseguir. Tá vindo mais uma, igreja. Veio mais uma vida, igreja. Mas você O diabo insiste em derredor, tentando te tragar. Então a gente insiste em oração para Jesus salvar a sua alma. Vem. Eu achava estar bem, mas me Vem, papai te ama. Ainda que você tenha desistido de ser filho, ele não desiste de ser seu pai. me rendo a ti. A igreja pode estender as mãos agora. O diabo também brincou com Pedro, mas Jesus foi em busca dele. É nisso que consiste a nossa esperança. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Tá vindo mais vidas, igreja. Tá vindo mais vidas para Jesus, o Madison. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste. Ele não desiste. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vindo mais, igreja. Está vindo mais vidas, igreja. Você que está na live, digita aí: eu quero me entregar para Jesus. Se Ele está te tocando, não resista. Se Ele está te chamando, não resista. Se dobre onde você estiver assistindo essa live. Porque os demônios estão ao teu derredor, rodeando, rugindo para te espantar. Mas a igreja está aqui orando pela salvação da sua alma.
e o diabo vai ser derrotado. E Jesus te dá firmeza. Você caiu, mas seu chamado está de pé. Está vindo mais uma vida ali para Jesus, ó. Você caiu, mas seu chamado está de pé. A glória da última casa será maior do que a primeira. A igreja pode adorar o Jesus que salva. Tem gente na internet aceitando Jesus. Tem gente confessando. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Tá vindo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu volto para Jesus. Me salva, Jesus. Eu preciso do seu perdão. Aleluia. Filme a igreja dando glória a Deus pela vida deles. Ele é onipresente. Ele está aqui, ele está lá, ele está aqui. Glorifica a igreja. Toque de novo. Ele te salva. Enche-me de novo. Ele te transforma. Sem tua presença, toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Todos vocês que vieram à frente, vocês que estão assistindo na live e sendo tocados pelo poder do Evangelho, abaixe a cabeça onde você estiver. Humildade, oração, dependência. Humildade, oração, dependência. Vocês que vieram à frente, abaixem a cabeça comigo e digam assim: Senhor Jesus, me recebe, me lava, me salva, me perdoa, me enche com teu Espírito e me usa na tua obra. Agora a igreja vai dizer: salva Jesus, liberta, transforma, confirma, fortifica, estabelece.